apresentou A Prece Poderosa, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esteja conosco em nosso próximo encontro. Até lá. Rádio Clube do Pará, PRC5 Limitada, 690 kHz, Belém, Pará, Brasil. Atenção, emissoras do sistema ClubSat. Em 5 segundos, cartaz esportivo. Sem clube, não há futebol. É notícia, é esporte, é clube. Informando, analisando, os campeões estão chegando no ar. O bate-papo de quem tem cartaz esportivo. Cartaz esportivo. Valdo Souza. Nas muvucas do rádio, galera, 18 horas 3 minutos, hora certa, RBA TV, canal 13. Estamos começando pela PRC5, mais uma atração do timão campeão do rádio, comando e liderança do locutor que vale quanto pesa. Fique ligado, vem aí os destaques dos eletrizantes em cartaz. Cartaz esportivo. Trabalho hoje foi em 2 períodos no gramado do Baenão. Meio-campista regularizado pode pintar no banco domingo contra o Carajás. Presidente remista reuniu pela manhã com o governador do estado e fala dos benefícios para o futebol paraense. Fisiologista monitorando os treinamentos físicos do Carlos Alberto. Paysandu. Deve ter repeteco na segunda-feira à noite na Curuzu. O Point foi a visão do shopping na tarde e noite de hoje para os jogadores. Diretoria espera público maior do que do primeiro jogo na próxima segunda. E goleiro ficou impressionado com o que viu na mansão na última segunda. Casa do Futebol. Paulo Sérgio Pinto. Projeto do novo estádio Mangueirão foi lançado hoje pelo governo do estado. FPF divulgou o calendário de competições de 2020. CBF não aceita jogo do Independente no Parque do Bacurau. Vem aí a 3ª divisão paraense. Atacante ex-Fiorentina assina com Flamengo. Cruzeiro libera volante de estreia no Mineiro e atleta negocia com time turco. Relembrando, recorde São Paulo parabeniza Ceni por aniversário de 47 anos. Brasileiro está na mira do Tottenham. Sem receber no Vasco, volante é cobiçado por Palmeiras e Grande Carioca. Hoje tem Libertadores pré-olímpico com o Brasil em campo, o Paulistão com as estreias de Palmeiras e São Paulo e o Carioca com o Clássico dos Milhões, além da semifinal da Copinha, jogo empatado no momento, Grêmio 0, Oeste também 0. Cartaz esportivo. Valdo Souza.
no cartaz esportivo desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, produção e edição Reginaldo Barros, no áudio Rodrigo Araújo, nosso pardalzinho, transmissores Adriano Galvão. Comentários comigo, daqui a pouco nos comentários em cartaz, o trio da Bola de Ouro, Carlos Castilho da fanpage do Timão Campeão, atuação irrepreensível do Fábio Cebolinha, cartaz esportivo, oferecimento Draft Super Zero, Portugal, Laboratório Amaral Costa, Biscoito Trigolino, Alubar Coopertec, Bampará, Nova Autopeças e Reina Farma. Cartaz esportivo. Acesse conteúdos exclusivos onde e quando quiser com o Diário Interativo. Agora as principais matérias do Jornal Diário do Pará virão acompanhadas de um código 2D, repleto de conteúdos como vídeos, enquetes, fotos e muito mais. Fotografe o código 2D no jornal e acesse do seu celular ou tablet. Patrocínio, claro, você merece o novo. Realização Diário do Pará. Por que escolher uma simples cerveja quando você pode tomar uma super? Gostosa? Não, super gostosa. Gelada? Não. Super gelada. Feita com ingredientes super selecionados. Ela é triplamente filtrada, o que faz dela super refrescante. E super saborosa também. Viu como escolher o super faz toda a diferença? Experimente essa nova ideia. Chegou a Draft Super Zero, uma super cerveja. Em breve, a Nova Autopeças Automóveis. É isso mesmo, que a Nova Autopeças tem tudo para ônibus e caminhão, você já sabe. Agora tem mais uma grande novidade para você. O melhor atendimento, as melhores marcas e os melhores preços de peças agora para seu automóvel. Aguarde, você vai se surpreender. Nova Autopeças Automóveis, em breve no bairro do Guajará, em Ananindeua. Belém, cidade abençoada, verdadeiro paraíso de belezas, delícias e muita fé. A Reina Farma tem orgulho de fazer parte de Belém, oferecendo um atendimento de qualidade com muito calor humano no melhor estilo paraense, além de produtos de primeira e preços que cabem no seu bolso. Vem Belém, esperamos você aqui. Reina Farma, uma rede de farmácias genuinamente paraense. Cartaz esportivo. Paulo Souza. 18 horas e 9 minutos, hora certa. RBA TV, canal 13. O natural, Castilho, é que se valorize sempre o vencedor. Mas eu gostaria de levantar essa bola contigo, até projetando a temporada do Parazão 2020. A exceção do Carajás, que foi fragorosamente derrotado em Paragominas por 5-0, o Águia, em algum momento da partida, ele conseguiu impor-se em Bragança a ponto de abrir o placar. Depois tomou a virada, é verdade, do Bragantino em 3-1. O time do Independente perdeu de 3-2, mas chegou a perder de 3-0, ou seja, em determinados momentos da partida contra a equipe do Castanhal, o Galo Elétrico também viveu alguma situação de animar o torcedor de Tucuruí. E em se falando de Tapajós contra o Remo e Tupiranga contra o Paysandu, essas equipes, pelo que mostraram, para o que foram os jogos de Leão e Papão de estreia no Campeonato Paraense, essas duas equipes, uma perdeu de 1-0 com um gol no último minuto ou no penúltimo minuto. O árbitro acrescentou 6 minutos e o Remo fez o gol aos 50. E o Paysandu venceu por 3-1, mas um placar que pode ser visto até como ilusório para o que jogou o time do Crocodilo, Itupiranga, fez um gol, fez um outro invalidado, teve contra si a arbitragem errando também no gol de número 2, o terceiro do Paysandu, marcado pelo Kaique Oliveira, que estava impedido, e ainda perdeu um pênalti. Pode-se dizer que essas equipes mereciam uma sorte melhor nos jogos contra Remo e Paysandu. Onde é que eu quero chegar? Isso, vendo o que fizeram os perdedores, só os perdedores, nos dá
um direcionamento de que esse campeonato possa ser mais interessante do que o campeonato de 2018? Boa noite, Cacá. Boa noite. Não há dúvida nenhuma que a primeira imagem, né, a primeira apresentação dá condições plenas de esperar por isso. Primeiro porque o Tapajós fez uma campanha pífia ano passado. Ele escapou na boquinha, né, nos estertores de ser rebaixado. O Itupiranga subiu da segunda divisão. E esses dois times, o Tapajós e o Itupiranga, foram as agradáveis surpresas dessa primeira apresentação, até porque enfrentaram as equipes que, teoricamente, são as fortes candidatas ao título maior. Claro que eu incluo também nisso já agora o Bragantino, né? Como Remo e Paysandu, sobretudo o Paysandu, teve quase... o Paysandu teve 4 zagueiros, um meio-campista e 3 atacantes. 8 jogadores do time do ano passado, né? Mexeu ali no meio. A favor do Paysandu, o que se vai dizer é que o Paysandu se apresentou depois, a pré-temporada nem acabou, o Hélio está dizendo que continua a pré-temporada, e mexeu no coração da equipe, que é o meio-campo. Mas o Paysandu começou esfuziante, deu impressão, fez um gol logo no início da partida, deu impressão que iria marcar uma grande goleada. Começou com intensidade, né? Fez 1-0, tomou 1-1, virou para 2-1, depois meteu 3-1, ficou com um jogador a mais no segundo tempo, e no segundo tempo tomou um sufoco até da equipe do Itupiranga. Então, lembra que quando fez 3-1, no final do primeiro tempo, teve uma jogada pela direita que culminou com mais um ato de heroísmo no jogo do Kaique Oliveira. Salvou em cima da linha. Em cima da linha, da risca fatal. Ainda teve o pênalti, né, no final. Então, quem olha, eu falei isso logo na terça-feira, ontem, né? Quem olha o resultado assim, a priori, o Paysandu deitou e rolou e não foi bem assim. O Remo, a gente sabe o que aconteceu, né? O Remo quase perde e acabou ganhando. Dava pinta que ia empatar, quase perde no final, e em seguida o torcedor do Remo explodiu no Mangueirão aos 50 minutos. Mas ficou desconfiado da equipe. Houve a surpresa também muito grande do Paragominas, né, que meteu 5-0 no Carajás, que foi vice-campeão, perdeu o título da segundinha nos pênaltis, né? Talvez o Rogério Gameleira aproveite essa chance no Paragominas para mostrar ao Paysandu que o seu desligamento da comissão técnica foi um erro, porque todas as vezes que ele era chamado a assumir o comando interino técnico bicolor, ele dava resultado, se saía bem. E o outro que foi o Bragantino, né? O Bragantino também começou perdendo e ganhou por 3-1. Aí se comparar os 3-1 do Bragantino com os 3-1 do Paysandu, quem viu os melhores momentos sabe que o Bragantino teve muito mais facilidades do que o próprio Paysandu. Mas então, se não for fogo de palha, porque às vezes é fogo de palha, né? Também tem isso. Você vê uma equipe chegar na primeira partida, deita e rola, e depois, até porque as equipes maiores também subestimam os seus adversários. O Remo disse, vou pegar o Tapajós, vou dar uma goleada no Tapajós. Pelo que fez o Tapajós ano passado, o Paysandu vai pegar o Itupiranga, debutante não, voltou agora, né? Mas veio da segundinha. Quem é esse time? Vai ser fácil, apesar dos pesares. E não foi bem isso. Agora, é a primeira impressão. A partir de sábado, a gente já vai ver se a tendência é essa ou não será. Inegavelmente, eu diria que o Paysandu vai ter uma pedreira pela frente, teoricamente. Dos adversários de Remo e Paysandu, se a gente aquilatar pelo que foi o desempenho dessas duas equipes na primeira rodada, você acabou de falar da goleada
da goleada do time do Rogerinho Gameleira, né? E a equipe do Carajó, a equipe do Bragantino começa a temporada do jeito que terminou a outra, né? Começa com o Altivez. E veio até mais reforçada, né? É mais reforçada. Ganhou o técnico da equipe, ganhou o auxílio do Cacainho, né? É o auxiliar técnico. O Robson Melo, né? Sabe uma coisa engraçada? Na segunda vamos ter a primeira disputa dos líderes, dos co-líderes. Porque o Bragantino tem 13, o Paysandu tem 13. Exato. O Bragantino fez 3-1, o Paysandu fez 3-1. É então, verdade. Vai ser um duelo de titãs. Relembrando meu tempo que eu apresentava na TV Marajó, Canal 2, na década de 60. Duelo de titãs. Nesse tempo você comprava açaí para o seu pai, não? Castilho, e olha só, sai exatamente de um perdedor da rodada o destaque da abertura do Parazão. Esse garoto que vocês já falaram, a gente também teve a chance de ouvir domingo, o Guimarães, o Valmir, o Dinho, o Urbano. Na segunda-feira, perdão. Essa coisa de jogo segunda-feira à noite é estranho, né? Mas a gente teve a oportunidade de ouvir todo mundo se render ao talento desse garoto. Aliás, cabeleireiro. E ele fez barba, cabelo e bigode. Ele é cabeleireiro, além de jogador de futebol. Fez barba, cabelo e bigode na zaga do Paysandu segunda-feira. Eu usei aquela expressão, este quadrado joga uma bola redonda. Bom trocadilho. Ô, Cacheado, fala, Caxi! Diga aí, meu irmão, fala, Cacheado! Fala, Valdão, o que é que tu queres de mim que eu posso lhe atender, meu amigo? Um abraço, Cacá, você que é o Bola de Ouro. 2 períodos de treinamento no gramado do Baenão. Primeira pergunta, como é que o gramado está reagindo? A gente tem tido aí, por conta do inverno amazônico, chuvas fortes, intensas, pesadas. E nesses 2 períodos, qual foi a do técnico Rafael Jaques em relação ao Eduardo Ramos, hein, Cacheado? Primeiro, com relação ao gramado que você me perguntou. O gramado ele vem sendo assistido pelo engenheiro agrônomo, o nosso Raimundo Mesquita, que cuida muito bem do gramado do Mangueirão, que brevemente estará passando por reforma. E ele está também dando a sua colaboração aqui no gramado do Baenão para manter sempre em condições, com aquela qualidade, porque vem aí jogos no gramado do Baenão a partir do mês de março, inclusive com o jogo da Luz, é uma promoção aí do Clube do Remo, na tentativa de levantar recursos financeiros suficientes para comprar os refletores de LED para o Baenão, tá? E esse gramado está sendo preservado. Você sabe, Valdão, Cacá e ouvinte da clube, que os clubes aqui do Pará, o Remo principalmente, tem problema de gramados para treinamentos. Essa que é a grande realidade. Já foi colocado aqui pelo presidente Fábio Mendes, que disse que inclusive o Clube do Remo já está com um projeto para logo ter o seu centro de treinamento, pelo menos 2 ou 3 campos imediatamente, não só para atender o profissional, como para atender a base. Não foi feito o NASP? Por que não se faz também o centro de treinamento? Já está no projeto ainda do atual presidente Fábio Mendes. Com relação ao time, Valdão, o Remo trabalhou hoje pela manhã, foi físico e à tarde terminou ainda há pouco um trabalho físico-técnico, é físico, mas trabalhando com bola. Com relação ao time, o técnico ainda não se pronunciou, não se definiu. A partir de amanhã ele começa a montar o time, tem sexta para fazer o apronto e no sábado. Agora todo mundo imagina que ele deve fazer 1 ou 2 mudanças para o jogo de domingo, 4 da tarde, no Mangueirão, contra a equipe do Carajás. Bom, Castilho, você responderia para o torcedor do Remo, já que o Rafael Jaques ainda não definiu quem entra, quem sai, na sua ótica, quem deveria entrar, quem deveria sair, mas antes essa questão do gramado. É importante que o Remo comece a jogar logo no Baenão, porque a gente sabe, por exemplo, que o Mangueirão vai passar por reformas, inclusive terá troca do gramado, porque esse gramado já deu o que tinha de dar, e você viu domingo, mesmo com um bom trabalho do Mesquita, esse gramado ele não vai suportar essa sucessão de toróis, essas chuvas sucessivas que a gente tem tido nessa época do ano. O Remo vai jogar. Não, quando for domingo o Remo joga. Por enquanto. Já joga de novo lá. Não, mas quando for domingo ele pode jogar no Baenão. Pois é. Não vai esse jogo de domingo manda do Carajá. Manda de Carajá. Mas o Remo pode jogar em fevereiro, já pode jogar. Mas parece que só vai jogar em março, né? Só quando chegar a luz, Cacheado,
Só vai jogar em março quando tiver instalado o sistema de refletores? Licença, Valdo, vai fazer um jogo agora, pela parte da tarde, para levantar recursos financeiros para comprar depois refletores, tá certo, Valdo? Tá certo, Cachado. Mas, então, sem dúvida nenhuma, você perguntou o quê? Quem você entende que deve sair do time, quem você entende que merece ser titular no time do Remo, hoje? Primeiro, deve entrar o Robinho aí no setor de meio campo. Eu acho que é quase unanimidade, né? Todo mundo que eu tenho falado tem ressaltado que o Eduardo Ramos foi apático, foi omisso nessa primeira apresentação. Não quer dizer que o Eduardo não possa ser aproveitado. O que ele precisa é melhorar o rendimento dele. Fala-se muito da questão física, Cachado, mas ele tem sido muito elogiado. Segundo o que a gente tem ouvido dos seus próprios noticiários, o Eduardo Ramos tem sido um dos jogadores que mais se destacam na parte de treinamento físico, ou não? Não, Valdão, não é bem assim não. Ele está fazendo aquele esforço muito grande, se apresentou em alguns treinamentos, fez até gol lá em Salinópolis. Só que domingo passado ele não apareceu como deveria aparecer, Valdão. Não, o problema, Castilho, é que uma coisa é você estar bem condicionado fisicamente. Outra coisa é se você sabe dosar isso. O Eduardo Ramos não é mais um garoto, e mesmo que ele esteja condicionado e bem condicionado, ele precisa, até pela experiência que ele tem, evitar a chamada corrida errada. O cara que corre errado, ele cansa mais rápido. Mas não foi só isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele era o maestro ali. Porque nós tínhamos quem? O Elailson, Chaves e Laílson no meio. Chaves e Laílson ali no meio. E o Luquinha lá fazendo aquela função da frente. E o Luquinha que ficou indo e voltando. Ajudava a compor também, né? Mas, evidentemente, o que é que se esperava? Que o Eduardo, até ele é tratado como maestro da equipe, ele desse o andamento do jogo. Né? Isso não aconteceu. Tanto que, quando houve as 3 mudanças, né? Entrou primeiro o autor do gol, o Wallace. Wesley. Tanto depois W no entrou futebol o paraense. Jackson. Não, depois entrou o Robinho e finalmente o Jackson, né? Quando o Robinho jogou pouco, mas o Robinho deu uma dinâmica diferente, até porque quando entrou o Wallace. O Wesley. O Luquinha veio trabalhar. Foi a primeira mudança, sabe? O Eduardo entrou o Wesley e o Luquinha veio trabalhar no setor de meio campo. Né? E o Robinho vinha sendo utilizado, começou até em alguns momentos como titular. Eu acho que é uma mudança que pode ser até benéfica para o Eduardo Ramos. Né? Ele ser utilizado assim um pouco mais. Entrando num jogo já num andamento, ou então ele ganhando. Ele nunca foi um jogador de um preparo físico apurado, né? Mas ele perdeu aquele que é o seu principal papel, o maestro, o distribuidor, o elaborador, o jogador que dá o ritmo na partida. Olha, então eu acho que o Robinho entra no lugar dele para esse jogo contra o Carajás. Eu não vou fazer essa afirmação, porque não dá para pré-julgar, mas eu gostaria de saber a reação dele no banco, porque ele tem atravessado, bem ou mal, muito mais para o mal do que para o bem, com tudo que é técnico que aparece como titular do time, Cachado. E o Parker, né? E o Parker tá legal, tá regularizado, e de repente o Parker, o tempo vai dizer se ele vai ser esse titular, mas ao que tudo indica, já pode aparecer no banco contra o Carajás, né? Isso, Valdo. Só para encerrar esse assunto do Eduardo, uma coisa eu te garanto, Valdão, viu, Cacá, ouvinte da clube. O técnico já teve uma conversa com o Eduardo Ramos, tá? Se você me perguntar como foi essa conversa, eu não sei, que eu não participei. Mas eu sei que já teve uma conversa e o Eduardo sabe que se tiver que ir para o banco, ele vai ter que ir. Isso eu posso te garantir, tá, Valdão? Então, o Parker, jogador que esteve conosco ontem no cartaz da turma do bate-papo, ele já está no BID, disse que estava jogando até dezembro, falou para nós ontem aqui no microfone. E que se o técnico precisar, ele vai ter que ser no banco. Tudo leva a crer que ele será relacionado para o jogo de domingo, Na hora que o Parker mostrar 100%
de condicionamento, essa vaga é dele, né, Castilho? Sem dúvida nenhuma. E engraçado, o Packer jogou pouco, mas deixou uma imagem positiva, né, entre os torcedores do Clube do Remo, o Fenômeno Azul. Todo mundo que eu falo diz, pô, o Packer foi uma contratação que trouxe maior impacto até agora no Clube do Remo. Agora mudando de lado na Almirante Barroso, saindo do lado do Bainão para o lado da Curuzu, o Lobo. Você também foi para o shopping junto com o Lobo? Vocês foram passear no shopping, é isso, Bola de Fogo? Como é que foi esse passeio? Um abraço, Dini Menezes. Enquanto o Tubarão não vem, né, aquele abraço. Isso. Aldo, vou já te responder isso. O Paysandu acaba de contratar o William Pereira Barros. O William Barros, ele tem 25 anos, baiano da cidade de Bonito. Opa. Bonito, lá também tem Bonito. Antes de vir para o Paysandu, para o estádio da Cruz, o atacante estava no Operário, equipe pela qual disputou a segunda divisão nacional no ano passado. Olha E da Ferroviária também de São Paulo, né? Nas últimas 3 temporadas foi titular em 65 dos 108 jogos que disputou, com 27 gols marcados e 3 assistências. Jogou 6.595 minutos. William Barros, portanto, contratado pelo Tapão da Curuzu, Valdão. Deve ter jogado com o Robinho. É possível, né? Operário, né? O fantasma lá do Paraná. Agora, ele passou pelo Operário, passou pelo Ferroviário e não foi muito efetivo. A melhor... Ele é centroavante? Ele é o 9, né? É o 9, né? E ele é altão, ele é grandão, né? Ele tem 1,80, 1,90 por aí, tem 25 anos. Ele nasceu em Bonito, né? Pois é, o cara tendo nascido lá, ele não pode ser feio, né? Eu acho que eu nasci foi feio, Valdo. Né? Olha, Castilho, e ele no Sampaio Correia, em 2017 para 2018, ele se danou a fazer gols, hein? Olha, tem jogador que acerta num local e não acerta em outro, né? Decepciona num local e é a vedete no outro. Não vê o Bergson aqui, né, Cacá? Mas Bergson depois que saiu daqui não fez mais nada, né? Cassiano desapareceu e outros tantos, né? Tem também quem foi mal aqui e foi bem fora, né? Exatamente. Não vê o Borges? Pois é, o Borges chegou à primeira divisão. Catânia. O próprio Catânia passou aqui e não disse nada. Foi fazer sucesso na Espanha. Pois é. Me lembrei do Catânia e não consegui lembrar o nome do Wesley, né, rapaz? Impressionante como é a mente. Castilho, esse jogador, esse centroavante, ele atende a lista de reivindicações do Hélio dos Anjos, né, Dini? Porque um centroavante, um meia e... Tá faltando o lateral direito. Lateral, né? Seriam 2 meias, né? 2 atacantes, um pelo centro e outro de beirada. Pela beirada já é o David Souza, né? Então, aí falta apenas o lateral direito, na verdade, e o meia, né? Falta mais o meia, né? O meia, o meia pela direita, tá faltando. Então o Paysandu tá fechando bem, né, Castilho? Dentro daquilo Quantos que pediu tem hoje no elenco, Dinho? Hoje tem 24, com ele então agora faltam 4, 25. Né? Agora vamos para fechar tá faltando 3, né? Tá faltando, porque o número do Hélio é 28, né? Isso. Chegou a 24 agora, chegou a 25, tá faltando 3, né? 28. Aí vai fechar em 28. Talvez. Como ele quer fechar o grupo em 28. Então talvez ele queira mais um atacante, apesar do David Souza, mais um atacante de beirada. O Nicolas, que tem sido, inclusive, elogiado pelo Hélio dos Anjos, que gosta de vê-lo centralizado, o Nicolas passa a ter, como é que a gente vai olhar isso, Castilho, a contratação desse William? Uma sombra, não dá para dizer que é uma sombra, porque embora ele tenha sido efetivo como centroavante, ele não é centroavante, mas isso vai dar uma tranquilidade maior até para ele, né? Para que ele possa desenvolver melhor o futebol sem ter tanta pressão, sem ter tanta cobrança de ser esse homem-gol, né? Não sei quem vai vir, né? Já tem esse jogador, mas o Nicolas é titular absoluto na equipe do Paysandu.
principalmente pelo que fez no ano passado. Esse primeiro jogo ele foi discreto, né? Foi aquém daquilo que se esperava dele, né? Mas é apenas começo, primeiro jogo. E esse lateral que ainda não foi contratado, esse lateral ele vai, essa sombra o Tony precisa ter. O Tony foi muito mal nesse jogo. Não, foi, exatamente. Eu acho que tem de vir para ser titular, porque o Tony, ele ano passado, ele foi o que eu chamo frappé, né? Não cheirou nem fedeu, tá entendendo? Então, o Paysandu buscou, aliás, faz tempo, desde o Pikachu, o Paysandu fica procurando tu. Ali pela ala direita, não teve mais, já passou muita Ratinhos e companhia limitada, né? Ano passado, quantos laterais o Paysandu teve ali? Ano passado o Paysandu teve 4, né? Pois é. E o menos ruim foi o Tony. Não, eu nunca esqueço de dizer que o alemão foi contratado como zagueiro. Jogou pela lateral direita. Lembrou com proporção. Na Série B. E como zagueiro ele jogava pelo lado esquerdo, mas jogou como lateral direito. Pois é. E na Série B, né? Chegou a jogar. Na Série C. Não, B também. O alemão jogou na Série B, não foi o... Não, foi ano passado, Série C. Não, o Paysandu caiu com ele. Ele já era ele. Na Série B. Quer dizer, guardadas as proporções, ele lembra muito o que acontece com o Rafael Jansen no Remo, né? Exatamente. E mesmo com essas vicissitudes, com essas deficiências, Dinho, o time deve ser repetido segunda-feira? Acredito que sim, Valdão. Deixa eu abraçar meu amigo, meu irmão Marcelo Val, tá ligado no... Grande Marcelo Val. Gente da melhor Canta qualidade. muito, né, rapaz? É doido, canta, encanta. É altamente mais ou menos, Valdão. Todos falando. Olha o Castilho. Canta aí, canta muito. Canta aí, Cacá, canta aí. Não, eu fiquei preocupado. Com esse canta e encanta, o Castilho ficou preocupado. Depois o cara perguntar que ele é bonitão aí. Pois é. Canta aí, Cacá. Vou te contar. Mas, começo de ano, hein? Acredito que sim, peraí. Deus do céu. Deus é massa. Será? Então eu tô te falando, tem necessidade de mentir. Você quer tirar as dúvidas, Cacá? Pois é. Olha só, o Paysandu deve se repetir a mesma formação que começou, que iniciou o jogo da última rodada, né, do campeonato, da última partida. Então, o técnico Hélio, como vocês falaram aí, ele teve trabalho, preparação para aquele jogo, agora tem a preparação para um segundo jogo. É por parte, né? Mas tem um cara que chegou, agradou, né? E tá aí, impressionado com o que vem acontecendo no Paysandu. Aqui o bagulho é doido, meu caro Gabriel Leite. O bagulho é doido. Preparação, pré-temporada forte e essa torcida apaixonante, né, Gabriel? Eu, em todo o meu tempo de futebol, nunca peguei uma pré-temporada tão intensa quanto essa, nosso Paysandu. Então acredito que um dos diferenciais nosso é nosso grupo que está muito forte mentalmente, eu coloco isso. Nosso grupo está muito forte mentalmente. A gente espera manter essa nossa mentalidade forte para que os percalços, que não adianta, vão acontecer, né? Futebol, ele é feito de percalços, para que essa nossa mentalidade forte possa fazer com que a gente passe por esses percalços. Agora, Gabriel, sabe o que é que eu tô achando diferente esse ano? É que a torcida começou abraçando o Paysandu. Ano passado não. Ano passado o time não saiu com um apoio total. Parte vaiou, parte não vaiou. Agora, esse ano não. A Curuzu parece um final de campeonato. Eu senti esse clima. E vocês, claro, já sentiram um pouco do que é jogar na Curuzu. Isso é importante. Eu ia tocar nesse assunto um pouco mais para frente, mas é impressionante. Eu citei ontem para os meus colegas, impressionante o que a gente sente aqui por causa da torcida. Eu, em poucos lugares, consegui... Em poucos lugares e em poucos momentos. É porque tem a torcida que vai para o jogo e a torcida que vai para o jogo e participa do jogo. A torcida que ajuda a gente a ganhar jogo. Tem torcida que vai para o jogo e às vezes ainda consegue atrapalhar os jogadores dentro de campo. A torcida aqui, ela joga junto com a gente. Eu fiquei impressionado. Torcida maravilhosa, assim. Foi uma noite, vai ser uma noite que vai ficar guardada. Eu acredito que vão ter noites muito
melhor e de comemorações muito grandes, talvez Mangueirão lotado, talvez vitórias. Eu já joguei contra o Paysandu e já vinha. Eu lembro uma frase, esses dias atrás eu estava assistindo o Lisca, ele falou sobre o Paysandu. E o jogo que ele falou, ele falou do jogo, um primeiro jogo que ele estava como treinador. E esse jogo eu tava, que era Luverdense Paysandu em 2011. Eu vim jogar aqui contra o Paysandu, Série C. Esse ano no quadrangular ficou nós dois de fora e subiu o CRB e América de Natal. E eu lembro desse jogo, que era uma torcida alucinada pelo time. Era de você entrar em campo, sabe, e arrepiar por causa da torcida, de lembrar final de campeonato. Você fala, caraca, é só uma estreia, né? Olha só, Castilho, a gente já não tem mais jogadores que vêm de equipes como Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo. A gente tem tido jogadores que vêm de equipes, muitas delas sem grandes apelos populares. Então, a gente tem ouvido cada vez mais esse tipo de comentário que o Gabriel Leite acabou de fazer da sua impressão sobre o público na Cruzu. O torcedor paraense, né? Torcedor de Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, são casos assim raríssimos, né? Claro que a gente vê também Ceará e Fortaleza, né? Sport e Santa Cruz quando se encontram, Inter e Grêmio, mas nós não ficamos nada a dever. E às vezes, por exemplo, o Remo estreou contra o Tapajós, que foi o antepenúltimo no ano passado. O Paysandu estreou com o Itupiranga, que subiu agora, você viu. Na Cruzu não tinha mais lugar para ninguém. No Remo, 21 mil, quase 22 mil torcedores. Isso aí, a gente olha, por exemplo, o futebol, o Campeonato Carioca hoje, dá até pena de olhar. Meu Deus. Aquele sepulcro que é ali, aquele cemitério que é ali. Né? O esvaziamento total. Castilho, eu perguntei e você me disse quem você tiraria, quem você colocaria no Remo em relação ao que foi a produção azulina no jogo de estreia. E em relação ao Paysandu, o Hélio Luiz Anjos, segundo o Dini Menezes, vai repetir o time segunda-feira. Você repetiria ou faria alguma troca? Não, eu repetiria sim. O Paysandu teve um bom início, né? A defesa andou atrapalhada, mas o primeiro jogo, né? E tinha o Quadrado ali dando nó em trilho. Mas o ataque até correspondeu à expectativa. Fez 3 gols, embora nenhum gol feito por atacante, né? Nenhum. Os gols foram dos volantes e do meia. E do meia, que é o Alex Maranhão. Né? Porque o ataque era o quê? Vinícius Leite, Nicolas e Elielton. Exatamente. Depois entrou... Uma indagação para o Cacá, Valdo, rápida? Pois não. Cacá, você acha que o Quadrado, se vestir a camisa do Paysandu, será que ele vai render o esperado ou vai ficar tímido? Vai intimidar como muitos que vestiram camisas grandes do futebol paraense e acabaram fazendo o que vinham fazendo nas equipes anteriores? Olha, é uma análise difícil. Primeiro, a gente precisa ver o Quadrado no restante do campeonato, né? Ele embandeirou a defesa do Paysandu, foi o primeiro jogo, né? A gente também não pode nem crucificar, nem exaltar demais. É um primeiro jogo, vamos ver a sequência, né? Segundo, uma coisa é tu jogares sem grande compromisso e outra coisa tu jogares com grande compromisso, né? Quem vai cobrar do Quadrado no Itupiranga? Só o próprio treinador, né? Não tem torcida, massa, né? Para poder cobrar isso. Então, o Quadrado realmente bandeirou, mas foi um jogo, vamos esperar para ver. E se ele rende jogando, já falei muitas vezes, tem jogador que quando pega uma camisa mais pesada, ele acaba desaparecendo. A camisa enterra o jogador, então não dá para... Olha o Thiago Mandi. Pois é, ele teve chance no Paysandu. Até tão agressivo e tão insinuante quanto o Quadrado. Foi para o Paysandu, passou em brancas nuvens. Agora está lá, está no Paragominas, não é isso, Mandi?
Agora, o que eu lamento é quando a chance não é dada. Por exemplo, o Fidelis. Fidelis não jogou em Remo e Paysandu. Né? Não. Mas repara bem, o que eu estou querendo dizer... Não, eu sei, primeiro, eu entendi. Reconheci a habilidade, tá? A coragem, o futebol insinuante. Mas foi uma partida, né? A gente também não pode exagerar, porque depois até essa... Aí o jogador também vai ficar com mais... Pô, eu vou ter de jogar tudo aquilo que eu joguei na estreia contra o Paysandu. Não se pode negar nunca o benefício da dúvida, né? Contrata-se um bando de bonde, então é preciso pelo menos que se dê a chance. Se o cara vai render ou não, aí é com ele. E essa pergunta do Dinho parece denotar alguma percepção de interesse de algum dirigente do Paysandu, porque tem gente perguntando aqui na nossa fanpage, viu, Cebolinha? Tem aqui o Regínio Castro. O maior do Norte vai contratar o Quadrado, Dinho? Eu já aproveito para fazer essa pergunta também para o Cacheado. Houve no Bainão alguém que tenha mostrado interesse? Primeiro você, Dinho. Olha, claro que o jogador ele chamou a atenção do torcedor, mas a diretoria do Paysandu ainda não se manifestou de maneira nenhuma em relação ao Quadrado. Rodou até uma montagem ontem nas redes sociais e os torcedores ficavam me mandando zap para perguntar se era verdadeiro. Eu disse não, isso não é verdadeiro, isso é fake, mas o jogador tem que ter a avaliação do técnico. Claro que o técnico gostou, mas eu já tomei conhecimento que o empresário dele estava pedindo 2 mil para liberar, agora está querendo, Valdo, perto de 3 milhões para liberar o jogador. De 2 mil para 3 milhões. 3 milhões, não vou nem falar milhões. 2 mil para 3 milhões. Olha só, o Castilho faz muito bem em colocar com muita cautela. Olha, é o primeiro jogo que a gente vê o Quadrado fazer e tal. Mas eu lembrei agora, e vou pedir que se guarde proporções assim estratosféricas. Garrincha e Nilton Santos, né? Que segundo o que se diz, quando o Garrincha foi treinar no Botafogo, ele colocou a bola entre as pernas do Nilton Santos e o Nilton disse: diretor, contrata, porque se jogar contra a gente vai me dar muito trabalho. Viraram até compadres. E aí no Bainão, Cacheado, alguma coisa sobre o Quadrado? Nenhuma. A diretoria nada se pronunciou, o que dá ficar especulando, aí o empresário fica se fazendo de gostoso. 3 milhões? Deixa eu aproveitar que você está do outro lado demorando muito e passar para cá. Deixa eu ouvir o presidente Fábio Bentes, que esteve pela manhã. Você e o Dinho, vocês às vezes me deixam em cada saia justa. Eu demorei uma eternidade contigo, passei e fiquei no mesmo tempo com ele e já estou voltando contigo. Eu não entendo. Ele tá com ciúminho, Valdo. Tu também é ciumento. Eu vocês não dois. Ciúmes e nem inveja, né, Valdo? Mas vocês não podem fazer isso comigo. Querem fazer, façam com o chefe da equipe, com o Guerreiro, quando ele estiver aqui na bancada. Responde, Cacheado. Valdão, deixa eu ver aqui então o presidente Fábio Bentes, que esteve pela manhã na reunião com o governador, tratando desse assunto do Mangueirão. Fábio, como é que foi essa reunião hoje pela manhã, presidente? Olha, Paulo, primeiro dizer que foi muito interessante a reunião, visto que, como todo mundo sabe, o Mangueirão está obsoleto e não tem condições mínimas de acessibilidade, de conforto para aquele que é o principal interessado, que é o torcedor paraense que frequenta o estádio, né? Se não fosse o amor grande pelos clubes de futebol, não é hoje confortável ir para o Mangueirão. Então, o que está se buscando é uma reforma ampla para melhorar a experiência do torcedor, a exemplo do que acontece nas grandes arenas. Então, foi apresentado inicialmente um projeto, né, com as mudanças que vão acontecer, as adaptações. Nós achamos bastante interessante. Fiz algumas ponderações que eu acho válidas, elas foram acolhidas, né, vão ser trabalhadas internamente. E na próxima semana deve ter uma nova reunião para se bater o martelo, né? Isso aí eu queria destacar também, que essa definição ela está passando pelos clubes, pela federação, pelo Ministério Público, para que todos possam emitir a sua opinião, e acaba que vai ser um projeto que está sendo construído a várias mãos. Isso vai fazer com que ele fique mais adequado à prática do futebol e principalmente ao acesso e o conforto para aquele que é o nosso cliente, que é o torcedor. Presidente, esse projeto, quais os benefícios para o futebol paraense? Eu acho que o principal benefício que a gente vai ter com essa reforma de imediato é o aumento da capacidade do estádio, né? Inicialmente deve-se voltar para a capacidade original do Mangueirão de 45 mil lugares. Está sendo estudada uma possibilidade de ampliar mais ainda, com o acréscimo de mais lugares. Aí vamos ter
o aumento das formas de acesso ao estádio e do acesso aos setores, para que tenha um escoamento de público mais rápido, né? O Mangueirão hoje tem um escoamento de público muito lento, então está sendo visto alternativas. Deve ser também qualificado o entorno do Mangueirão para criar novos espaços de estacionamento, né? Aquelas áreas que estão de areia, de lama, onde tem mato, deve ser qualificado para que possa ficar com novas opções de estacionamento. Isso vai melhorar muito a situação de conforto. Então, enfim, para a prática desportiva, inclusive, deve ser trocado o gramado, deve ser feita uma mudança na drenagem também do estádio para que possa ter uma melhor vazão das chuvas. A gente sabe que aqui em época de chuva aí cai um temporal e o Mangueirão, mesmo com toda a tecnologia que já existe lá, ele alaga. Então eles vão procurar implantar um novo sistema de drenagem que dê conta do volume de chuvas daqui. O vestiário do árbitro deve mudar para o outro lado, todos os vestiários vão ficar no lado A, só vai ter uma entrada programada, conforme recomendado pela CBF. Essas são algumas mudanças interessantes que já estão na pauta e que logo vão ser divulgadas. Olha, ou é isso ou é continuar no atraso, porque nós já tivemos, né, Castilho, GPs de atletismo, né, o Grand Prix Mundial de Atletismo, tivemos jogos da seleção, e se não houver essa mudança, se não for feita essa reforma que o governador Helder Barbalho tem dito em coletivas de imprensa, falado muito sobre isso, a gente vai ficar no ostracismo, vai continuar no ostracismo. Tem de elogiar o governo do estado, o governador Helder Barbalho, porque na realidade o Mangueirão já era. Em matéria de estrutura, né, de acessibilidade, né, de conforto para o torcedor, hoje são arenas de multiuso. Né? E, na realidade, isso veio ao encontro da expectativa do grande público. Exatamente. Nós temos um torcedor apaixonado, mas que sofre para ir no Mangueirão. Né? Então, a sensibilidade do governador Helder, né? Inclusive, eu acho muito importante ouvir todos os segmentos, porque às vezes é uma atitude monocrática, né? Autoritária. Não, está ouvindo clubes, federação, Ministério Público, né? Imprensa. Isso aí mostra que o que se objetiva é uma melhoria de fato. Nós hoje não temos condições de trazer a seleção brasileira aqui. Não temos. O Mangueirão é obsoleto. Ontem eu falei até daquela situação dos banheiros femininos. Falou-se até em amistosos que o Remo faria com o River, da Argentina. Subiu o som. Não, aqui tá. Aqui tá legal. Como é que tá o som aí? Tranquilo? Então, falou-se nesses amistosos, como é que você vai fazer amistosos com o River, com o Mangueirão horrível? Não dá, né? Completamente obsoleto. Boa noite, cartaz esportivo, só fera, um abraço para o Vitor Hugo, Luiz Antônio Oliveira, um abração também para o Zeus Guerra, aí no Marizal, Júnior Barão, boa noite, Evandro Cardoso, lá no Outeiro, Guedo Reis, do Bengui, Júnior Nascimento em São Paulo, Luciano da Silva em Coraci, Anderson Freire, Zé do Vasco Gonçalves em Macapá, Emerson Alain Oliveira Padilha, o Cristiano Pereira em Floripa, Júnior Barão, já falei do Júnior Barão, Gabriel Monte ligado em Pinheiro, no Maranhão, Antônio Klembe no Paraná, Cristiano Pereira também ligado, Erivelto Augusto, boa noite, Valdo Cacá, um grande abraço do ouvinte fiel, sempre ligado no cartaz em Mosqueiro, Jefferson Oliveira, o Remo tem que melhorar muito, Edson Almeida Cardoso, boa noite amigos do cartaz esportivo, meu clube do Remo precisa contratar o zagueiro bom, um meia bom e um centroavante, um abraço para todos aí da RBA. Gabriel Monte, não entendi porque o Eduardo Ramos continua no elenco, Regínio, eu já falei do Regínio, Gabriel Monte, ele jogou mal, faltou entrega. José Luiz Santos, ele tem que ir para o banco, estão falando do Eduardo Ramos. Anderson Carvalho, boa noite Castilho, desde o fim da terceira divisão estou falando que o meio campo do Remo não presta, um meio campo que não funciona, não ganha campeonato, simples assim, Espírito Santo, hein? O Anderson Carvalho está falando lá do Espírito Santo. Francisco Roberto de Paulo, é um prazer para mim ver a resenha de vocês, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, obrigado.
Toró Lopes, o Valdão tem bom argumento, extensão técnica do mundo do futebol, ou seja, o campo, seus bastidores políticos, etc. Obrigado. Antônio Furtado Andrade, pela idade que ele tem, o Eduardo Ramos, acho que o treinador deveria colocar ele no segundo tempo, é a opinião do Castilho. Marcelo Faial, obrigado por registrar aqui a sua presença na fanpage. Jackson Melo da Silva, Miguel Júnior, abraço para o meu pai Miguel na Vila do Laranjal. Tá certo, gente, obrigado mesmo por interagir aqui com o Timão Campeão do Rádio. E o Carlos Alberto, fisiologista, está monitorando a condição física do atleta para saber se libera ou não, né, Cachado? É verdade, Valdão. O Carlos Alberto, todo mundo sabe do talento dele. Teve aquele problema de alteração de sangue, está com o especialista, o doutor Tiago Xavier, que é o médico que está cuidando dele, que é o responsável do tratamento. Mas ele já começou a fazer trabalho físico no Bainão, entre os companheiros do elenco atual do Clube do Remo. Só que os trabalhos que ele está fazendo, esses trabalhos são monitorados pelo fisiologista, o professor Eric Cavalcante, com a sua equipe, e tudo é repassado para o médico especialista. Eu conversei na segunda-feira com o Carlos Alberto, ele estava no trabalho, eu chamei ele, conversei com ele, ele disse, em março eu estarei em condições para atender o Clube do Remo. Amanhã, às 14h30, em um hospital da cidade, teremos uma coletiva dos médicos do Clube do Remo, doutor Jean, doutor Tiago e o doutor Henrique Custódio, com o presidente Fábio Bentes, para falar do estado clínico do atleta que brevemente estará defendendo o Clube do Remo e será uma boa peça importante para o meio de campo, né, Valdão? Com certeza, né, Castilho? Sem dúvida. Intervalo, a gente volta já. Cartaz Esportivo. Duvido você conseguir escolher entre recheado ou wafer trigolino. Tá bom, então eu vou te ajudar. Tem o sabor chocolate, morango, brigadeiro, baunilha, limão e chocolate com coco. E agora complicou. Então vamos fazer assim? Você pega um de cada e mata à vontade. Seja recheado ou wafer, biscoito é trigolino. Você pediu e a promoção que dá 1 ano de escola grátis voltou na Portugal. Nas compras a partir de R$300 em material escolar, você ganha um cupom para preencher respondendo a pergunta: por que você merece ganhar 1 ano de escola grátis? E pronto, é só torcer para ganhar esse super prêmio. Volta às aulas Portugal, a lista completa que você procura, com o preço mínimo que só encontra aqui, em até 6 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Portugal, Alcindo Cacela e Cidade Nova. O Amaral Costa continua crescendo e agora traz mais uma unidade pertinho de você, na Avenida Generalíssimo Deodoro. É a unidade Basílica, com conforto e qualidade que você já conhece. Você pode realizar seus exames laboratoriais enquanto as crianças se divertem no Lab Kids. E se precisarem de carro, pode ficar tranquilo que tem estacionamento próprio. Passa lá para conhecer a nova unidade, na Avenida Generalíssimo Deodoro 1318, em frente ao CAN. De segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados vai até o meio-dia. Amaral Costa, crescer por você. Os fios e cabos elétricos Alubar Copertec oferecem proteção extra ao não propagar chamas e por ter todos os selos que atestam a qualidade do produto. Alubar Copertec é muito mais segurança e qualidade para o seu projeto elétrico. Onde tem Pará, tem Pampará. Tem Pampará nos 4 cantos do estado. Tem Pampará no seu celular para pagar contas, conseguir crédito. Tem Pampará para começar ou ampliar seu negócio, para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. Tem Pampará para plantar e colher uma vida melhor, investir em nossa gente e desenvolver o estado. Porque onde tem Pará, tem Pampará. E você, tem Pampará? Abra sua conta. Cartaz Esportivo do Souza. Acionando Paulo Sérgio Pinto da Federação Paraense de Futebol. Fala, Sensa. Fala, Valdeu. Projeto será lançado hoje. Foi lançado de manhã no Palácio de Despachos. O governador Helder Barbalho, com a presença de várias autoridades do esporte do estado, foi lançado um novo projeto, aliás, o projeto para o novo Estádio Olímpico Mangueirão. E, segundo as informações, em meados de março, os trabalhos vão começar. Federação divulga calendário 2020, Sensa.
Foi divulgado hoje o calendário do futebol paraense 2020 pela FPF. Nós teremos a partir de março o Campeonato Paraense de Futebol Sub-17, 25 de abril a Copa Pará, ou terceira divisão, como queiram. 8 de maio o Campeonato Paraense de Futebol Feminino, 8 de agosto a segunda divisão e 15 de agosto o Campeonato Paraense de Futebol na categoria Sub-20. E a CBF não aceita jogos do Independente no campo do Mapará? A CBF não tá querendo manter o jogo, ou não quer realizar o jogo pela Copa do Brasil, primeira fase do Independente contra o CRB, lá no estádio Navegantão. E com isso, a diretoria, no estádio Parque do Bacurau. Com isso, a diretoria do Galo já está atrás, já conversou com os diretores de Remo e Paysandu, e em último caso, se não der na Curuzu ou no Bainão, o jogo acontecerá no Olímpico Mangueirão. Tá legal, Paulo Sérgio. Daqui a pouco você volta. Eu vou fazer só uma pergunta pro Fábio, aí depois ele descasca. Fábio Cherny, o Flamengo está trazendo jogador do futebol italiano, quem é? É verdade, grande abraço para você, meu amigo Valdão, o tri da bola de ouro Castilho, ouvinte de Cartaz Esportivo, é o Pedro, vem da Fiorentina para o Flamengo. Não é o primeiro que vem da Fiorentina, porque eu pensei que ele já tivesse dentro da Gávea. Não, assinou hoje o contrato. Então, não é o primeiro, porque o Sócrates veio da Fiorentina também. É verdade, mas assim, né? O Flamengo vai trazer jogador, o Flamengo já trouxe, né? O contrato foi assinado hoje, né? Isso, assinou o contrato já, tudo sacramentado. E também o Manuel, o zagueiro lá do Cruzeiro, joga de volante também. Ele tem um time turco que está negociando com ele. Então ele não vai participar da partida de hoje de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E o Rogério Ceni parabenizado, tanto pelo Fortaleza quanto pelo São Paulo, também, 47 anos, o grande Rogério Ceni, o mito. E o William José, o brasileiro que vem se destacando lá no futebol espanhol, no Real Sociedad, o Tottenham já está encaminhando a contratação dele. E o Guarim, que não acertou com o Vasco, porque o Vasco está sem grana, está pegando a situação, ele é cobiçado pelo Palmeiras e também tem mais dois do Rio que estão tentando, que é o Fluminense e o Botafogo. Tá certo, Fábio Cherny, vamos para o primeiro zap. Boa noite. Boa noite. João Neto do Telégrafo. Fala, João. Teve um remista que ligou aí, disse que o jogo do Paysandu era para ser 2-2, que desmarcou um gol, o outro valeu, o outro não valeu, estava impedido. E o do Remo? Já tinha acabado o jogo há muito tempo. O jogo era para ser 0-0. Eras por elas, amigão. Tá Boa certo. Noite a todos. Boa noite. Bora para mais um zap. Boa noite, amigos da Clube. Infelizmente, parece assim que os times daqui da capital, eles não têm nenhum olheiro que procura jogador pelo interior, que nem aquele Quadrado ontem jogando, o cara jogou muito, o cara baixinho, mas com um domínio bom de bola, velocidade. Lembra muito o velho Dema, que quando jogava na Tuna, no Remo e mesmo no Paysandu. O jogador daquele é muito bem-vindo pro clube do Remo, se caso eles quisessem, mas infelizmente eles procuram jogador lá fora que não joga nem a metade daquele ali, e esses que estão bem perto, eles não vão atrás, sei lá, ou faz de conta que não vê. Samuel de São Isabel do Pará. Dá para comparar com o Dema? Dá. É? Dá. Olha, o Dema Primeiro era jogo. um tiro, né? É. Como você sempre disse. E jogou de uma forma assim intensa. Foi longevo na carreira, né? Será que o Quadrado vai ter fôlego para atingir o tempo de utilidade do Dema? Vamos lá, 18h58. Valeu, Castilho. Noticiário do Remo, a última do Leão, Paulo Cacheado. Meu querido amigo Valdo, Kevin, aquele que foi vendido para Portugal, foi dispensado lá em Portugal, está contundido e quinta-feira estará em Belém, logicamente, e volta para o Clube do Remo, que tem um percentual no passe dele, e vai tratar do jogador, e ele foi dispensado, contundido lá do time português. É mole essa, é sempre em nome de farinha de trigo Mirella. Chegou em Belém o consórcio Magalu e Autopeças Cidade Nova. A última do Paysandu, Dini Menezes. Neste momento, 19 horas, daqui a pouquinho, exames oftalmológicos, Centro de Tratamento Ocular em um shopping de Belém. Jogadores do Paysandu, todos eles vão fazer esse exame, Valdão. E amanhã a volta aos trabalhos, como hoje, em 2 períodos, em nome de
Fito Benito pela garganta, não tem coisa melhor, gabaça, plastimaça, mais aderência, mais resistência. E consórcio Magalu, Valdo. Paulo Sérgio. Amanhã, às 16 horas, no auditório da Federação, acontecerá a audiência pública para indicação da arbitragem para a segunda rodada do Campeonato Estadual. Avisa, Avícola Limitada em Santa Isabel do Pará. Baterias tudo. Você instala e esquece. Colégio Autêntico. Ser feliz é projetar o futuro. Alô, Fábio Cherny. Beleza, meu amigo Valdão. Hoje tem Libertadores com São José e Guarani do Paraguai, além de Progresso contra o Barcelona de Guayaquil. Pré-olímpico, Paraguai e Bolívia, Brasil e Uruguai a partir das 22h30. Paulistão já começou a competição. Novo Horizontino venceu o Oeste 2-0. Mais tarde tem Inter de Limeira e Guarani, Ituano e Palmeiras, São Paulo e Água Santa. Pelo Carioca, destacando o Clássico dos Milhões, o Sub-23, Valdão. Vasco e Flamengo. Também estreia do Grêmio no Gauchão, Grêmio e Caxias, estreia do Cruzeiro e também do América Mineiro no campeonato lá das Alterosas, América Mineiro e Caldense, Cruzeiro e Boa Esporte. Pelo Paranaense tem Atlético e PSTC. E também dizendo que pelo Catarinense, Chapecoense e Avaí como principais destaques. Dando uma passada aqui no resultado da Copinha, o Grêmio vai empatando com o Oeste, 0-0, semifinais da Copinha. Taça da Liga de Portugal, o Porto passou pelo Vitória de Guimarães, 2-1 pela Copa da Liga Francesa, semifinais, o Paris Saint-Germain se classificou, passando pelo Reims, 3-0, pela Copa da Itália, a Juve despachou a Roma, 3-1, e pelo Campeonato Inglês, o Tottenham venceu o Norwich City por 2-1, Valdão. Valeu, Fábio Cherny. Vem aí a Paula Marrocos. Tá chegando o Clube da Rede. Tchau, galera.